queridos internautas, meus irmãos e irmãs em Cristo, estamos mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus, e claro também pelas bênçãos de Deus, na glória do seu Espírito. Mais uma vez estamos aqui para aprendermos juntinhos aquilo que as Escrituras nos ensinam, o que a Santa Palavra de Deus tem a nos ensinar direto pela Bíblia, sem inspiração humana, sem ensinamento de homens. E claro, nós vamos aprender tudo com o nosso querido irmão Edson Reis. Antes, eu gostaria, além de saudar a todos, dizer que a paz de Deus esteja com todo em nome do Senhor Jesus, dizer que você pode participar do nosso programa sempre que você tiver uma pergunta aqui no programa Pela Bíblia. De que forma? Indicando através do e-mail. Você manda para nós a sua pergunta no e-mail predsonpelabiblia@gmail.com predsonpelabiblia@gmail.com. Não esquece, você manda o seu nome e também a cidade de onde você está falando e, claro, a sua pergunta. Agora eu gostaria de dar as boas-vindas, o nosso olá, bem gostoso para o nosso querido pastor, ancião e, claro, o nosso professor Edson Reis. Olá, professor! Olá, Mauro. Que bom estarmos juntos novamente. E eu já estou interessado em saber qual é a pergunta da nossa internauta. É isso aí. E nós vamos direto para a pergunta, né, meu irmão? Enquanto eu vou chegando na pergunta, eu quero dizer, olha, você pode nos acompanhar em todas as redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, em toda a rede social. E claro, aqui também pelo YouTube, no www.pelabiblia.com.br. Vamos agora saber quem é que entrou em contato com a gente, né? Foi a Neuza Antunes, de São Paulo, capital. Oi, Neuza! Olha só a pergunta aqui. Olha que interessante, gente. Ela gostaria de saber, a pronúncia do nome de Deus seria Jeová, Javé ou Yahu? E agora? Ela nos agradece e diz que ama o programa. Obrigado, Neuza. Um forte abraço para você, viu? E que Jesus Cristo abençoe a sua vida. Irmão Edson Reis, nosso pastor Edson Reis, diga para nós, irmão, qual é a pronúncia correta do nome de Deus? Será que é Jeová, Javé, Yahu? Eu já vi até a pronúncia Yau. E agora? Qual é a realidade? Nos ajude, meu irmão, direto na Bíblia. É a Bíblia pela Bíblia, irmão Edson. Bem, nós precisamos recorrer então, Mauro, ao livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 13 e 14. Está escrito assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Pronto, então agora nós temos aí o texto bíblico para que nós possamos trabalhar. Vamos criar um pequeno fundo histórico para poder entender essa questão do nome. Moisés havia sido criado no Egito, no meio da idolatria, e Moisés, também com os seus compatriotas hebreus, embora todos já fossem egípcios por nascimento, mas hebreus por herança, nós percebemos que eles conheciam os deuses do Egito por nome. Cada deus no Egito tinha um nome e o nome tinha um significado. Osíris, Ísis, Ra, Horus, entre outros. Eram dezenas, centenas de deuses. Então Moisés sabia disso. A preocupação de Moisés, ainda com a cabeça voltada para o Egito, é a seguinte: qual é o Deus que eu vou representar? E veja que Deus, ele poderia simplesmente dizer, o meu nome é Jeová, ou o meu nome é Yahweh, ou Yahweh.
ou Javé, ele poderia dizer isso. Mas ele procurou definir para Moisés o verdadeiro significado do seu nome. Eu sou o que sou. Veja que interessante. Ele não dá um nome exato para Moisés, mas ele dá para Moisés a ideia de que ele o é. Ele é a própria eternidade. Ele é o eterno. Ele não precisa de credenciais humanas e tampouco de nomes humanos. Esse é o primeiro ponto que nós entendemos aqui. Bem, mas, posteriormente, você vai perceber que Deus, ele dá o seu nome em forma do tetragrama, que são essas 4 letras hebraicas que você pode perceber aí ao lado, né? Yud, Re, Vav, Re. Essas letras, quando nós as analisamos e trazemos para a língua portuguesa, transliteradas, não traduzidas, transliteradas, elas nos trazem essas 4 consoantes, Y, H, W, H, conforme você também está vendo aí. Bem, como pronunciar Y, H, W, H? Bom, torna-se impronunciável. Não existe como pronunciar. Mas, no 6º século depois de Cristo, um grupo de judeus, os massoretas, eles desenvolveram um sistema de pontos para a língua hebraica. Por que era necessário? Porque a língua hebraica, ela não tinha vogais. Ela era composta apenas de consoantes. E um judeu, antes de Cristo, no tempo que a língua hebraica estava em alta, o que é que ele fazia? Ele via as consoantes e automaticamente ele supria as vogais. E os massoretas tentaram fazer essa reprodução por escrito. Veja, já havia uma distância na língua. Isso é século 6 depois de Cristo em diante. O que é que os massoretas fazem então? Eles fazem um sistema de pontuação que representaria as vogais junto às consoantes escritas na Bíblia hebraica. E nas consoantes Y, H, W, H, ou Yod, Re, Vav, Re, então eles colocam pontos que passa a ser lido o nome de Deus como Adonai. Isto, inclusive, seguindo a tradição de que o nome de Deus era sagrado demais para ser pronunciado. Com o tempo, essas vogais que eles colocaram, elas se incorporaram junto a essas consoantes, e aí nós vamos ter a pronúncia do nome Jeová, tal conhecemos hoje na língua portuguesa. Ou Javé, ou Yavé. É dessa maneira que nós chegamos à pronúncia ocidental do nome de Deus. Vale a pena dizer que o nome de Deus, quando transliterado, fica impronunciável, como também, na sua forma hebraica, as 4 letras. Então a grande questão é como pronunciar o nome de Deus. Qual é a importância disso? Veja, Moisés também achava que isso era tão importante que tinha que ter um nome. E Deus falou para ele: eu sou, enviou-me a vós. Nome na Bíblia tem a ver com caráter, tem a ver com reputação. Eclesiastes, capítulo 7, nos diz que é melhor um nome do que um bom óleo. Portanto, o nome de Deus, ele vai além daquilo que nós pronunciamos ou escrevemos. O nome de Deus, ele mostra o seu caráter, a sua reputação, a sua divindade, a sua transcendência. É isso que o cristão, em primeira mão, precisa entender, se ele quer ter um relacionamento com Deus. Claro que a pronúncia original, conforme era feita pelos judeus anteriores a Cristo e anteriores ao exílio, ela acabou se perdendo.
conforme nós observamos, porque os judeus, eles supriam as vogais ao passo que falavam as consoantes. Isso se perdeu, até porque, durante o exílio babilônico de 586, 587, desenvolve-se com muito maior força o aramaico, que é muito parecido com o hebraico. Então, aquela pronúncia, junto com a tradição de que o nome de Deus era sagrado demais e que não se deveria tomá-lo em vão, ela acaba enfraquecendo a pronúncia. Veja só que interessante. Esta pronúncia, então, nós não temos certeza, ninguém tem. Mas nós temos algumas coisas interessantes na Bíblia. Jesus, quando ele veio à Terra, ele nunca usou o tetragrama. Isso é interessante. Nós temos mais de 5.400 manuscritos e isto disponíveis, porque na realidade o número de manuscritos chega a passar de 50 mil. E Jesus nunca usou o tetragrama. Para você ter uma ideia, o tetragrama não aparece em parte alguma do Novo Testamento nos manuscritos gregos, de modo que o nome Jeová não aparece nos manuscritos gregos. Isso você pode fazer uma pesquisa em qualquer museu, você pode rodar o Museu de Israel, você pode ir no Museu Britânico, você pode ir no Louvre, você pode em qualquer lugar procurar o tetragrama com as 4 consoantes hebraicas que você jamais vai encontrar. Portanto, Jesus tinha toda a oportunidade de chegar e dizer assim, olha, eu estou aqui para devolver a vocês o significado da pronúncia do nome. Jesus nunca fez isso. Como é que Jesus decide mostrar o caráter de Deus e o relacionamento com o ser humano? Jesus usa apenas a palavra Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí alguns dizem, veja, ele está dizendo, santificado seja o nome. Sim, o que Jesus estava mostrando não era um nome pessoal que deveria ser santificado. Antes, porém, o que ele mostra é que o ser humano deveria reconhecer como santo o Todo-Poderoso do universo. Essa é a ideia. Portanto, Jesus nunca utilizou o tetragrama, os apóstolos nunca o utilizaram. Agora, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus para os homens pelo qual tenham de ser salvos, que não seja o nome de Jesus. Eu creio que o Novo Testamento, na sua ênfase a Jesus, o nome de Jesus aparece mais de 900 vezes no Novo Testamento. E o nome de Jesus significa Iavé é salvação, ou Jeová é salvação. Eu creio que a ênfase no nome de Jesus é exatamente porque o nome, ele absorve tanto o Pai quanto o Filho. E é por isso que o nome de Jesus, ele tem primazia no Novo Testamento. O nome de Jesus, ele absorve a raiz hebraica do eu sou, juntamente com a salvação. Eu sou a salvação. Portanto, essa é a ideia do nome Jesus. Jesus dá testemunho disso em João 8,58, quando os fariseus decidem entrar em uma questão com ele sobre Deus, e ele diz, antes de Abraão vir à existência, eu sou. Ele mostra que ele é o próprio Ego Eimi, de Êxodo 3,14, que nós já consideramos. Portanto, quando nós nos deparamos hoje, no século 21, com a pronúncia, alguns cristãos, inclusive seguindo líderes de internet, pessoas que eles não conhecem, ao menos as credenciais, pessoas que se denominam testemunhas de Yehoshua, ou restauradores do nome, ou alguns que se dizem hebraístas, nem idade tendo para isso, e alguns cristãos simplesmente decidem segui-los. Olha, agora o correto é chamarmos Deus de Yahuwah, ou o correto é chamarmos Deus de Yahu, ou o correto é chamarmos Deus de Jeová, ou chamarmos Deus de Javé, chamarmos Jesus de Yehoshua Hamashia. Alguns cristãos têm perdido muito tempo com isso, como se Deus estivesse preocupado que você conhecesse uma pronúncia exata. Se ele estivesse preocupado com isso, conforme eu disse,
o próprio Jesus teria restaurado a pronúncia do nome e não o fez. Como devemos encarar então esse assunto? Devemos encará-lo da seguinte maneira: a nossa vida deve corresponder com o nome do Eterno, com o nome de Deus. O nosso coração deve ser pleno para com Ele. Se você está no Brasil, a forma Jeová ou Javé é a forma que já está em uso há muitos anos. E ela, conforme disse, é uma derivação, né, do termo hebraico transliterado YHWH com a junção de pontos dos maçoretas. Então eu posso usar o nome Jeová? Pode. Na nossa língua portuguesa, você pode utilizar o nome Jeová. Alguns eruditos acreditam que o nome Javé ou Iavé é a pronúncia que mais se aproxima. Eu posso usá-la? Pode. Alguns irmãos têm dito recentemente: olha, então agora eu entendi que o nome de Deus é Yahuwá. Eu posso usá-lo? Pode. Tudo isto são derivações do tetragrama. A pronúncia, o nome, ninguém sabe exatamente. É impronunciável. Eu utilizo a pronúncia Jeová sem o menor problema. É o que está na nossa língua. Algumas Bíblias traduzem hoje o nome por Senhor. Por quê? Onde tem o tetragrama, que é aproximadamente 6.800 vezes na Bíblia hebraica, eles colocam como Senhor. É honesto fazer isso? Sim, porque eles não sabem a pronúncia. Eles preferem não utilizar a forma massorética, não é, posterior, desenvolvida para Jeová. Mas reconhece que toda vez que aparece Senhor no Antigo Testamento com letra maiúscula, os tradutores entendem que ali aparece o tetragrama e é o nome impronunciável de Deus e está se referindo a Deus. Conforme eu disse, eu prefiro continuar usando a pronúncia Jeová. É a pronúncia que já está em uso há mais tempo, é uma pronúncia com a qual já me acostumei. E isso não vai fazer nem diminuir, não é, que Deus seja Deus pela maneira como eu o chamo. Quanto ao nome de Jesus, alguns cristãos também agora têm dito: olha, o nome de Jesus não pode ser Jesus. Alguns chegam a um nível de desconhecimento de dizer que, olha, por que não pode ser Jesus e por que não pode ser Jeová ou Javé? Porque a letra J não existe no hebraico. Gente, isso é um nível de desinformação muito grande, uma falta de conhecimento. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a letra J não existe no hebraico mesmo. Tanto é que nós trazemos YH, não é JH. YH, quando vem para a transliteração. Então, por que nós podemos usar Jeová ou Javé? Porque é a forma comum na língua portuguesa. O Y, ele perdeu, né, a sua utilização da maneira como era anteriormente e o J substituiu. Então, é simplesmente por isso. Isso é a progressão da língua. A língua é dinâmica. Agora, por que é que nós não devemos nos preocupar com isso? Porque muito mais além da pronúncia está a reputação do nome de Deus, está o caráter de Deus, está a transcendência de Deus, e é isso que ele deseja que nós venhamos a conhecer. Esse é um assunto muito longo, é um assunto que demanda, talvez, outras ocasiões onde nós consideremos o nome de Deus desde o início, né? Lá na Mesopotâmia, quando Deus era conhecido apenas como El, né? E nós sabemos que El era qualquer divindade, mas Deus passa a se apresentar como o El Elyon, né? Eu sou o El Elyon, eu sou o Deus Altíssimo, El Shaddai, sou Deus Todo-Poderoso, e assim vai. Portanto, qual é a pronúncia correta? Ninguém sabe. O nome é impronunciável. Mas não importa onde você viva. O que importa é que se a sua Bíblia usa a palavra Jeová, não há problema algum. Se a sua Bíblia usa a palavra Jesus, não há problema algum. Conforme eu estava acabando de citar, alguns, né, sectários, inclusive existe uma seita aqui no Brasil, Testemunhas de Yehoshua, que insiste em ensinar absurdamente que o nome Jesus significa Deus Cavalo. Isso você pode pesquisar na internet, basta você digitar Testemunhas de Yehoshua, e depois eu recomendo que você entre no site do cacp.org
e digite Seita Testemunhas de Yehoshua, que você vai ver o contra-argumento para o argumento absurdo que esse pessoal faz para não utilizar o nome de Jesus. Eu creio que aqui você vai continuar crescendo a cada dia. Use Jeová, use Javé, use Iavé, use Iauê, use a pronúncia que melhor convém para você. Agora, com respeito ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também deixamos uma palavra. Em primeiro lugar, o Novo Testamento, com exceção do livro de Mateus, todo foi escrito em grego. E em grego, quando o anjo falou para os escritores, quando o Espírito Santo inspirou, eles escreveram na língua nativa, que era grego, e é Iosus. Portanto, nós não temos motivo nenhum para ficar tentando hebraizar o nome Yehoshua HaMashiach, ok? Isso, na verdade, sendo um pouco mais claro, é uma grande besteira e uma grande confusão criada por pessoas que tentam desvirtuar a palavra de Deus e desviar você do verdadeiro evangelho de Jesus. Um grande abraço, Mauro, um grande abraço a todos. Deus abençoe e nós esperamos o nosso próximo programa pela Bíblia. Muito bom, meu irmão! Olha aí, que diferença, né? Quando a Bíblia nos ensina realmente, quando a gente aprende direto pela Bíblia, vai fazer diferença na nossa vida. Então, agora que a gente aprendeu, é só passarmos a fazer exatamente assim como a Bíblia diz. Muito bem, curta e compartilhe esse programa com outros. Compartilhar mostra para a plataforma do YouTube que realmente esse programa ele é interessante, cada vez mais ele vai ficar em destaque para as pessoas. E aí, pense bem, você está contribuindo para que esse programa alcance mais pessoas. Não só aqui no nosso país, o Brasil, como no mundo inteiro, né? E não esqueça também, olha, dê o seu like aqui embaixo, o joinha, o famoso joinha, né? Você clica aqui no joinha e você estará também recebendo, aliás, você estará contribuindo para que esse programa também tenha muito mais visualizações e seja muito mais procurado. E não esqueça de se inscrever. Agora sim, você se inscrevendo, né? Aqui embaixo tem a faixa vermelhinha inscrito, né? Você se inscreve e você vai até o sininho e clica em todas, né? Assim você não perde nada. Tudo que o programa fez com amor e carinho para você vai chegar para você bonitinho e você vai estar aí contribuindo também, tá certo? Não esquece, curta, compartilhe e se inscreva. E mais um último detalhe antes da gente dar aquele tchau, né? Porque é rapidinho, né? Comente também o que você achou desse assunto. Comente sobre esse assunto. Aí você deixa o seu comentário. Também o seu comentário vai ser com certeza analisado e através do seu comentário a plataforma também entende que esse programa é importante, não só para você, quanto para outras pessoas. Então comente também, se foi bom, se não foi, mas deixe o seu comentário aqui, tá bom? Um abraço a todos meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz e o amor de Deus em nosso Senhor e Salvador, Jesus, estejam com todos nós.